iniciar um momento de louvor. Esse dia é o dia de louvarmos ao Senhor. Então queremos louvar ao Senhor com as expressões do Salmo número 104, do verso 1 ao verso número 5. Salmo 104, do verso 1 ao verso de número 5, e assim está escrito: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu. Como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes os céus como uma cortina. Pões nas águas o firmamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Amém? Amém. A igreja tem a bondade de sentar-se. Hoje é um dia que nós temos que tirar para louvar ao Senhor, bendizer o seu santo nome. E é nesse momento que nós nos encontramos aqui na sua casa para estar glorificando ao Senhor, para estarmos buscando a presença, para estarmos sendo seus ministros, como lavaredas de fogo, como diz a Escritura. Mas nós somos, sim, cada vez mais, estarmos na sua presença e deixar que Ele passeie em nosso meio. Deixar que Deus, o Espírito Santo, venha fazer morada em nosso coração. Eu convido aos irmãos da igreja a se pôr em pé e, tomando seus sinais, vamos entoar o cântico de número 447. Convido a igreja para abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1.
versículos de 6 a 9. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 9. Onde o apóstolo Paulo fala da inconstância dos Gálatas. Diz assim o apóstolo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém? Há palavras que ficam difíceis de dizer amém, né? Não é todas as expressões que nós queremos dizer amém. A experiência cristã, irmãos, é um dos pilares que dá sustentação ao metodismo histórico. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo se deparando com outros evangelhos, outras doutrinas, modismos, entrando na pregação, entrando na vida da igreja há séculos atrás. Vejam que isso não é de hoje. O movimento metodista, ele surgiu no século XVIII, num contexto de profunda busca de Deus. Jovens que se reuniam na universidade, lá em Oxford, como um clube de jovens para orarem, para buscarem a santidade. E aquele movimento foi ganhando corpo, foi ganhando as ruas e se tornou mais do que um movimento. Os resultados daquela experiência foram a mudança na vida de milhares de pessoas. E aquilo trouxe uma consequência muito maior do que apenas a mudança na vida de um pequeno grupo de jovens que se reunia. Trouxe uma estabilidade para a sociedade inglesa, que vivia naquele momento um verdadeiro caos civil. Os historiadores da época, basta pegarmos qualquer historiador inglês do século XVIII, vai atestar que o movimento metodista mudou a vida da Inglaterra. A Inglaterra, sem aquele movimento de homens, de mulheres que buscavam ter uma vida de santidade, a Inglaterra provavelmente estava arrumando para uma guerra civil. Tamanho eram as diferenças nas classes sociais, tamanha era a injustiça, tamanha era o recorrer daqueles injustiçados à bebida. O vício era algo que estava terminando, corroendo a sociedade inglesa. E a partir do trabalho daqueles homens e mulheres, levando a esperança novamente de uma vida melhor através de uma mudança radical de atitude, fez com que não só eles, não só aquela cidade, não só a universidade, mas o país fosse contagiado. Aquilo que nós chamamos, que o Senhor pede para que nós sejamos o sal da terra.
cristão ser o sal da terra, ser a luz do mundo. E muitas vezes nós levamos, ao invés de luz, o cristianismo tem levado obscuridade à sociedade. Mas nesse momento aqui, aqueles cristãos foram capazes de lançar luz sobre um problema social. Hoje, irmãos, mais do que nunca, é necessária uma busca profunda, mas profunda mesmo, por uma experiência com Deus na vida de cada um de nós. E eu falo na vida de cada um de nós porque é essa mudança interior pessoal que vai fazer com que haja uma mudança na sociedade. Porque nós formamos essa sociedade. Quantas vezes eu já perguntei aqui, se você se acha uma pessoa boa, uma pessoa justa, e as respostas que eu recebo são sim. Seu Valdir, o senhor se acha uma pessoa justa, boa? Sim, né? Jacó, Agar, Marquinhos, bem-vindo, Marquinhos. Deus abençoe. Bom estar contigo novamente. Mas nós que nos consideramos justos, que nos consideramos pessoas boas, somos os formadores desta sociedade que é injusta, que muitas vezes mostra uma face, muito dura para o ser humano. E essa sociedade é formada por nós. Por isso, e aí está o grande segredo que aquele pequeno grupo de jovens conseguiu implantar, porque eles não buscavam naquele momento uma mudança social, eles não buscavam mudar o país, em momento algum passou pela cabeça de algum daqueles jovens. Eles estavam buscando uma santidade pessoal, uma mudança na vida deles. Mas no momento em que o ser humano, cada um busca a mudança na sua vida, eu tentando ser uma pessoa melhor do que eu sou, eu estarei contribuindo para formar esta sociedade justa. E foi aquilo que aconteceu, quando pessoas que buscavam esta santidade começaram a se reunir ao redor desse propósito. Mudaram a cara de um país que estava beirando o caos. É necessário que nós busquemos esta experiência profunda com Deus. Primeiro porque nós estamos vivendo hoje uma superficialidade religiosa. Infelizmente, muitas pessoas buscam a Deus sem profundidade. Não têm buscado a Deus em oração, não param para refletir, estudar as Escrituras. E aí vai um conselho, nós temos um grupo todas as quartas-feiras aí, se reunindo de forma online para estudar a Bíblia, Não leem livros para adquirir conhecimento. Quando são perguntadas acerca da razão da fé que possuem, as pessoas falam das suas superstições, falam de crendices, coisas que não possuem a menor orientação bíblica, não possuem o menor fundamento na palavra de Deus. E o alerta, muitas vezes essas pessoas são pessoas sinceras, que fazem isso crendo que estão no caminho certo, sendo fiéis. Segundo, porque nós precisamos buscar uma experiência profunda com Deus, porque há um emocionalismo desenfreado nas nossas igrejas, no nosso cristianismo. Não há dúvida que as emoções são importantes para todas as pessoas. Mas nós não vivemos apenas de emoções.
porque nós somos seres racionais. Deus não nos deu essa propriedade de refletir e sentir para que alcancemos o equilíbrio. Desculpe, Deus nos deu, essa propriedade de refletir para que nós possamos ter equilíbrio. Porém, nós estamos sendo invadidos, incentivados por orientações que nos levam ao emocionalismo, como se Deus só se movesse em nossa vida se nós caíssemos, se nós chorássemos, se nós tivéssemos momentos de êxtase. Se eu entender as Escrituras, se eu ler as Escrituras, se eu compreender a palavra de Deus, isso não é considerado fé, isso não é considerado experiência com Deus. Com certeza Deus se revela através do seu Espírito, e o seu Espírito muitas vezes faz com que nós tenhamos momentos de emoção. O que seria da nossa fé, o que seria da nossa vida, se nós não sentíssemos o toque de Deus? Se nós não sentíssemos o mover do Espírito Santo na nossa vida, nos aproximando dele, nos curando das nossas feridas espirituais, das nossas feridas morais? E quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, nós choramos, nós nos derramamos na presença de Deus, nós somos tocados, e não há nada melhor do que isso. Mas a nossa caminhada de fé, e o apóstolo Paulo trabalha muito bem isso, ela não pode ficar apenas neste momento da emoção. Wesley dizia sempre, quando lhe perguntavam, sobre alguém que caiu, e ele dizia: eu não me importo porque ele caiu, de que forma ele caiu. O que me importa é de que forma ele vai levantar e reconstruir a sua vida. E depois dessa emoção, depois desse emocionalismo, todos nós temos necessariamente que começar a dar o primeiro passo, caminhar na nossa fé, desenvolver a nossa fé, desenvolver a razão, entendendo a palavra de Deus, entendendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A emoção faz bem, mas ela é passageira. O apóstolo Paulo diz aqui, que qualquer revelação extra-bíblica seja anátema, ou seja excluída, seja deixada de lado. A palavra de Deus já é suficiente para nós nos organizarmos em nossa vida. Não precisamos de novos apóstolos, não precisamos de novos bispos, não precisamos de novos santos nos trazendo novas palavras de Deus. E o grupo que estudou o Apocalipse aí, até o mês passado, sabe como é que o livro encerra. Ai daquele que quer crescer ou retirar alguma palavra disto que foi revelado para a humanidade, através da obra do Espírito Santo na vida desses homens e mulheres que nos legaram a Escritura Sagrada. Em terceiro, irmãos, nós carecemos desta experiência profunda com Deus porque há uma falta de intimidade com Deus, falta de proximidade de Deus. Quando há intimidade com Deus, há conhecimento. Há conhecimento a respeito de Deus, a respeito da nossa fé, a respeito da vontade dEle, e isso se torna profundo na vida de cada um de nós. Quanto mais profundidade nesse relacionamento com Deus, mais busca a presença de Deus em oração nós teremos. Alguém certa vez perguntou, numa das igrejas que eu passei
Pastor, a palavra diz que Jesus era plenamente Deus, mas ele era plenamente homem, enquanto esteve entre nós cumprindo o seu ministério. E nesse período em que ele era plenamente homem, como se dava esta relação, como se dava essa intimidade com o Pai? Porque ninguém fez as coisas que Jesus fez, ninguém amou como Jesus amou, ninguém curou como Jesus curou, ninguém demonstrou maior empatia pelos menos favorecidos, pelos mais fragilizados, pelos enfermos do que Jesus. E o que fazia ele ter essa sintonia perfeita com o Pai? Irmão, se nós pegarmos a palavra de Deus, minha resposta foi essa, nós veremos que em todos os momentos da vida de Jesus, nós vamos encontrar Jesus de joelhos, orando e pedindo o poder do alto. Tudo que ele construiu, tudo que ele fez, todo o legado que ele nos deixou, Jesus deixava claro, e isso ele deixa claro na oração sacerdotal, que isso tudo vinha do Pai, porque ele estava em plena sintonia com o Pai em oração. Então, se nós não oramos da forma como Jesus orou, se nós não nos aproximamos do Pai da forma como ele se aproximou, ele que tinha todo o poder, como nós queremos ter o mesmo poder de transformação? Como nós queremos ter o mesmo poder de tocar nas pessoas e lhes trazer justiça, lhes trazer dignidade? É impossível. Essa comunhão havia porque Jesus buscava intimidade com o Pai. Mas o grande segredo e a grande bênção para nós é justamente essa. Essa intimidade está disponível para qualquer um de nós. Não há nada que nos impeça de estarmos na presença de Deus. Não há mais o véu lá no santuário que nos separa do Santo dos Santos. Hoje nós temos completo acesso ao coração do Pai. Nós temos completo acesso ao coração de Deus. Basta colocarmos a nossa vida em busca desta comunhão, desta intimidade. Quanto mais profundidade nesta relação com Deus, mais busca em oração, na sua presença, mais conhecimento bíblico e condições, principalmente, para testemunhar a respeito do Senhor Jesus. Agora, sem dúvida alguma, a melhor forma de se avaliar a profundidade da experiência com Deus são os resultados que essa experiência apresenta. A solução para o caos social que nós vivemos está na profundidade da experiência de Deus que nós possuímos. Está na profundidade da experiência que a Igreja de Cristo tem com o seu Mestre. Porque enquanto essa Igreja de Cristo não tiver essa profunda experiência com o seu Deus, esta igreja estará servindo mais aos senhores da terra, servindo mais a César do que a Deus. E é o que nós temos visto, principalmente em nosso país. O cristianismo se colocando aos pés de César e abrindo mão de estar aos pés de Deus. É que aos pés de César há benéfices, aos pés de César há poder, aos pés de César há cargos, aos pés de César há barganhas, há ganhos. Aos pés de Deus é coisa diferente. Há trabalho, há abraçar o mais fraco, tem que se sujar para tocar no enfermo, tem que se descer do pedestal e se agachar àqueles que são mais
mais pobres, aqueles que estão sofrendo mais, aqueles que são mais carentes. E convenhamos, isso não traz prestígio a ninguém, mas traz experiência com Deus. E aí, quando a igreja se volta para mostrar essa experiência, se jogando aos pés de César, certamente ela perde a sua caminhada com Deus. Irmãos, todas as vezes, não há um momento na história do cristianismo onde o cristianismo foi cooptado pelo poder que não foi necessário uma renovação, que não foi necessário uma reforma, que não foi necessária uma mudança vindo de dentro para que o coração do ser humano se voltasse novamente a Deus. Esse tema é bem pertinente, porque domingo que vem nós celebramos a reforma protestante, momento também em que a humanidade passava por esses mesmos problemas. Um movimento metodista mudou a história de um país, mudou a história da Inglaterra lá no início, e a sua experiência com Deus nos mostra que é possível nós também ajudarmos a mudar a nossa história. Pode começar pela nossa casa, pode começar pela minha vida, pela tua vida, mudando a nossa relação com Deus. E essa experiência irá aumentar, ela virá para esses bancos, e desses bancos ela ganhará esta rua, esse bairro, e desse bairro certamente ela pode contaminar toda uma cidade, toda uma nação. Deus quer mudar o mundo, mas para que Ele mude o mundo, é necessário que nós nos coloquemos à disposição para fazer essa obra. Nós somos o rosto visível do Deus invisível. Nós somos a cara de Deus para este bairro. E aí fica sempre aquela pergunta: que imagem de Deus nós estamos passando para aquelas pessoas lá fora? Que Deus nós temos apresentado? Fica o desafio, irmãos, para nós não cairmos em superficialidades, não cairmos apenas no emocionalismo e buscar uma intimidade com Deus, para que as nossas vidas sejam o início desse canal de transformação na vida de muita gente. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para isso, que tenhamos coragem para isso. Amém? Quero convidar a igreja a colocar-se em pé, nós termos uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela tua vida, porque essa mudança já começou em ti. Desde o momento que você estava de manhã embaixo de uma coberta, em cima de um colchão confortável, em cima de travesseiros confortáveis, e você disse: não, eu vou largar esse conforto e vou para a casa de Deus. Eu vou ter um encontro com esse Deus hoje. Desde o momento em que você fez isso, essa mudança já começou. Era aquilo que o Wesley dizia, o espírito preveniente, fazendo com que você viesse aqui para receber o Espírito de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, fecha os teus olhos, diga para Ele: Pai, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei qual é a capacidade que eu tenho, eu não sei qual é a força que Tu podes encontrar em mim, mas eu quero
estar na tua presença, quero ter intimidade contigo, quero conhecer mais de ti, quero receber mais do teu Espírito, quero estar mais em comunhão contigo, conversando contigo em oração. Coloca teu coração nas mãos do Senhor, deixa que Ele haja, deixa que Ele transforme, que Ele retire tudo aquilo que possa ainda impedir de você estar plenamente na presença dEle. Ora comigo, meu irmão. Pai de amor, Deus eterno, é com humildade, ó Pai, que nós nos aproximamos do Teu altar, colocando nossas vidas, essas vidas, ó Pai, que são falhas, que são pecadoras, que muitas vezes se deixam levar ou pela emoção ou pelo poder, mas nós queremos nos colocar na Tua presença, Pai, para buscar o conhecimento em Ti, para buscar o Teu toque na nossa vida, transformando todas essas situações, nos mostrando, Senhor, qual é o sentido para a nossa caminhada, nos mostrando o caminho que devemos seguir, mostrando, Pai, qual é a missão que Tu deseja de cada um de nós. Há muitas vidas lá fora, Senhor, que carecem, Senhor, da Tua misericórdia, que carecem, Senhor, da Tua mão de cura para as suas questões emocionais, para as suas questões psicológicas, para as suas questões espirituais, para as suas questões físicas. Há muitas vidas lá fora, Senhor, também sofrendo por questões financeiras, que talvez não tenham, Pai, aquele mesmo alimento que nós teremos agora quando sairmos daqui da Tua casa. Mas são pessoas, ó Pai, são filhos e filhas criados por Ti que carecem da Tua graça sobre a vida deles, e que muitas vezes a igreja tem negligenciado, virado as costas para este povo, na busca de poder, na busca de encher templos, na busca, Senhor, de ter experiências emocionais contigo, esquecendo de olhar para o seu semelhante. E Tu ali ao nosso lado, Senhor, nos dizendo que quando nós deixamos de fazer a um destes pequeninos, nós deixamos de fazer a Ti. Dê-nos essa compreensão, Senhor. Dê-nos esta sabedoria de podermos olhar para o nosso semelhante como se estivéssemos olhando nos Teus olhos, vendo, Senhor, a Tua presença na vida de cada criança, de cada idoso, de cada pessoa fragilizada. Possamos colocar eles, ó Pai, nas Tuas mãos, através do nosso trabalho. Abençoa a vida da Tua igreja, dê forças, dê condições, dê poder, ó Pai, para que ela pregue a Tua palavra de transformação, de mudança, e que vidas possam ser encontradas na Tua presença, numa caminhada segura, numa caminhada de transformação, de santificação, por terem ouvido, Senhor, o testemunho de cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Nós colocamos agora, Pai, na vida de todos os nossos enfermos, colocamos esta semana que se inicia nas Tuas mãos, para que seja uma semana abençoada, e mais do que sermos abençoados, que possamos ser bênção na vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. E que a bênção do Deus Pai, que a comunhão do Deus Filho, e que a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu irmão e irmã, hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Pode dar um abraço. Declara a bênção do Senhor para quem está do teu lado aí. Abraça, empresta os teus braços para o Senhor e diz para Ele: olha, eu te amo. Presta a tua voz e os teus braços para o Senhor. E diga que o Senhor ama Ele. Amém? Uma boa semana, uma semana abençoada a todos nós.